Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor e essa é a nossa primeira aula de VBA. Mas antes de mais nada, o que é esse VBA? Visual Basic for Applications. É a linguagem de programação que está dentro do Excel. E com ela o usuário pode acessar uma infinidade de opções de edição e de controle das planilhas eletrônicas do Excel. E dominar essa ferramenta com certeza é um diferencial precioso para você no mercado de trabalho, e é por isso que o Educa Prática traz esse conteúdo para vocês. Hoje a gente vai explorar alguns fundamentos do VBA e vamos mexer com duas funções que são muito importantes na operação dessa linguagem de programação, que são os laços de repetição e função condicional. Beleza? Então vamos para a prática. Primeiro, eu trouxe um banco de dados aqui para a gente poder desenvolver um trabalho em cima dele. Esse banco de dados tem o nome, a área, artigos publicados, idade e universidade de várias pessoas, certo? E o que a gente quer? Usando laços e condicional, eu quero primeiro quantas pessoas e quais são, né, que trabalham com computação naquele banco de dados. Segundo, eu quero quantas pessoas e quais trabalham com engenharia e tem mais de um artigo publicado. Tudo isso a gente vai conseguir responder com o uso do VBA, beleza? Mas antes de ir direto para a escrita do algoritmo, uma coisa que é importante para qualquer linguagem de programação que você for lidar, é necessário que você pense primeiro qual é a lógica que você quer que o programa, né, realize para chegar lá na sua resposta. Para isso é muito útil você utilizar o pseudocódigo. Mas o que é pseudocódigo? É literalmente você escrever o algoritmo na sua linguagem. E depois você vai se preocupar em passar para a linguagem de programação do software que você está usando, certo? Aqui, mais ou menos nessa ideia, eu fiz um pseudocódigo. O primeiro passo para responder tanto o item 1 quanto o item 2 é pegar primeiro a primeira linha do banco de dados, certo? Vou verificar se a condição está sendo satisfeita. No caso, a condição para o primeiro item é pessoas que trabalham com computação. Tá, nessa linha a pessoa trabalha com computação? Se sim, ali no terceiro passo. Se sim, coleto o nome dessa pessoa e conto essa pessoa. E se não, eu não vou coletar o nome e não vou contar. Vou para a próxima linha, quarto passo, que retorna lá para o segundo passo. Nessa próxima linha eu verifico se a condição está satisfeita e assim por diante, repetindo. Tá aí a lógica do laço de repetição. E se sim ou se não é a lógica do condicional. Legal? Então agora a gente vai transpor essa ideia para o VBA. Para a gente começar a programar, primeiro a gente tem que vir aqui em Arquivo, Opções, personalizar faixa de opções e ativar a aba Desenvolvedor. Se já estiver ativo no seu Excel, você vai encontrar a aba aqui em cima na caixa de ferramentas, ok? Desenvolvedor, eu venho em Visual Basic ou simplesmente utilizo o atalho Alt F11, beleza? Cliquei aqui. Essa é a interface onde a gente vai construir os algoritmos. Para começar a escrever, eu venho aqui em Inserir Módulo. O módulo é basicamente o bloco de notas onde você vai escrever o algoritmo, beleza? O VBA possui dois tipos de estruturas para você construir os seus algoritmos, que são sub e function. A diferença entre elas basicamente é que a sub é uma unidade autônoma, uma função autônoma de processamento, enquanto a function necessariamente precisa retornar algum valor ao final da sua execução, beleza? A gente vai acabar pegando isso com a prática também, beleza? Quando usar uma ou outra de uma forma mais explícita, legal? Eu vou usar o comando F4 para abrir para mim essa janela de propriedades e vou mudar o nome do meu módulo. Vou chamar ele de algoritmo, legal? Para começar a escrever, eu vou chamar sub, vou chamar de algoritmo também, a minha sub. Enter. Já está montada a estrutura, eu posso começar a escrever lá dentro. Vamos pensar no pseudocódigo, o que a gente escreveu. Bom, eu quero pegar a primeira linha e verificar se a condição está sendo satisfeita. Beleza, então vamos lá.
Como eu verifico uma condição? Eu uso a função if. Uma condição for verdade, então vai acontecer alguma coisa e preciso fechar essa função com end if. Essa é a estrutura da função condicional, if, certo? A função if ainda me oferece a possibilidade de que eu diga que deve acontecer alguma coisa caso essa condição colocada aí não seja satisfeita. Eu faço isso por meio do else. E depois eu coloco um novo end if, certo? Então, como que é essa estrutura? Bom, eu tenho uma condição, if essa condição é satisfeita, então eu vou fazer alguma coisa. Se ela não for satisfeita, cai no que está entre o else e o end if, vai fazer essa outra coisa. Eu posso colocar uma outra condição lá dentro também, e assim eu posso fazer uma cadeia de condições, certo? Mas, como a gente só vai fazer alguma coisa se a condição for satisfeita, eu vou ficar somente com o end if, tá bom? No lugar dessa condição, eu preciso colocar a lógica do meu programa, que na verdade seria, olha lá, a célula que diz respeito à área tem que ser igual à computação. Seria a célula da linha 2, coluna 2. E eu vou andar de linha por linha, né? Então, vou colocar como se fosse uma incógnita. Vai ser i. Vai ser 2, depois 3, depois 4, depois 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Sempre conservando a coluna 2, certo? Então eu vou escrever lá. Para referenciar uma célula no Excel, a gente usa cells. I, que é o índice, é a linha 2 igual a... Quando eu coloco uma string, um conjunto de letras para formar uma palavra, eu preciso colocar entre aspas. Então, computação, entre aspas. Então, vou fazer alguma coisa. Legal. Eu preciso que esteja lá nas respostas cada um dos nomes das pessoas, certo? E também quero contar quantas pessoas fazem computação. Legal? Eu quero guardar o nome e contar essa pessoa. Legal. Vamos começar com um princípio muito importante, que é uma variável contadora. Pode ser qualquer coisa, eu vou colocar cont, vai ser o nome da minha variável contadora. Ela vai receber ela mesma mais 1 cada vez que essa condição for verdade. Legal? Mas para isso eu preciso que lá no começo do programa, essa contadora seja igual a 0. Iniciei ela. Além disso, eu vou colocar lá naquela outra planilha, nessa planilha respostas, o nome de todas as pessoas que fazem computação, certo? Então vamos lá. Cells. Bom, vou colocar um pouquinho mais para baixo, vou colocar, a contadora, né, porque ela vai contar de 1 até quantas forem as pessoas que fazem computação. E vamos ver, vou colocar um pouco mais para baixo, vou colocar 2 linhas para baixo. Legal. Conte em que coluna? Vou colocar na coluna 1, 2, vou colocar na 2, beleza? Então, isso vai receber o conteúdo de cells. Vamos ver? Aqui em dados, do nome, que vai ser a linha, né, na qual aquela condição foi satisfeita, da coluna 1. Legal. Então, vamos lá. Da linha, coluna 1. Mas, olha só, isso pode gerar uma confusão, porque eu tenho cells aqui e cells aqui. Como que o VBA vai saber se é para colocar ou se é para retirar da planilha dados ou da planilha respostas? Para isso, a gente precisa indicar para ele. A forma extensa de escrever isso é worksheets. Entre parênteses, eu coloco o nome da planilha que eu estou referenciando. No caso aqui seria respostas. Certo? Ponto.
Quando eu escrevo assim, o VBA já entende que eu estou dizendo para ele ir buscar, ou no caso aqui, para registrar o que vem depois do igual nesse local. Linha contadora mais 2, coluna 2, certo? É para eu colocar esse valor, certo? Mas para não precisar ficar repetindo toda hora aqui, worksheets, respostas, ponto, cells, blá blá blá, eu vou cortar um caminho aqui que você pode fazer. Dim é a função para você dimensionar alguma coisa. Então vamos lá, eu vou dimensionar respostas as como worksheet. Então, respostas para mim é uma planilha, né? É uma folha do meu arquivo Excel. E dim, dados as worksheet também, certo? E eu vou setar essas variáveis planilha que eu criei como as planilhas que eu tenho realmente. Então, set respostas igual a worksheets, entre aspas, respostas. Enter. E vou setar dados como worksheets, dados, certo? Beleza. Agora eu posso simplesmente usar aqui como respostas e aqui dados, certo? Tá feito. Essa aqui é a condição para eu verificar a linha de índice I. Mas eu preciso rodar, né, um laço de repetição para todas as linhas. Eu posso utilizar a função for. A função for precisa de uma variável inicial. Eu vou dizer que meu primeiro ponto, o primeiro índice para mim vai ser I igual a 1. To até quando? Até onde eu vou? Eu tenho 25 linhas. Então, eu vou de 25. O for também tem um argumento opcional que é step. No step, eu vou dizer de quanto em quanto esse índice vai andar. Se vai ser de 1 em 1, se vai ser de 2 em 2, 10 em 10, de menos 1 em menos 1, se ela está indo para trás. Enfim, eu posso colocar. E se eu deixar sem esse argumento, o step vai entender que eu estou querendo andar de 1 em 1, progredindo de uma em uma unidade. Beleza? De 1 até 25. Para finalizar o for, eu preciso declarar um next. Certo? Ele quer dizer próximo índice. Certo? Soma 1, no caso. Eu vou colocar esse next, porém, lá no final do meu condicional. Né? Depois do meu end if, eu vou colocar um next. Para que esse laço se repita, né? Que volte lá para cima com o i igual a 2. Eu vou ver se essa pessoa lá da linha 2 faz computação. Se sim, eu conto mais uma vez e guardo o nome dela, coloco o nome dela lá em respostas, certo? Se não, eu vou para o próximo, next, certo? Vamos lá. No final das contas, eu quero também saber quantas são essas pessoas. Legal. Basta eu chamar aqui o worksheet respostas, cells. Bom, eu estou colocando os nomes na coluna 2. Eu vou colocar, então, a contagem na coluna 4. Eu vou pular uma coluna, certo? E vou colocar junto com a primeira linha de nomes, na terceira linha, certo? Vamos lá. E isso aqui vai receber a variável contadora. Vamos ver se funcionou? Para isso, é só clicar aqui nesse botão executar ou F5. Executei. Vamos ver se deu certo? Bom, lá em respostas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 nomes. E aqui está me indicando que são 5 pessoas que fazem computação. Certo? A gente botou em prática agora um laço de repetição e um condicional dentro desse laço. Legal?
Vamos só conferir se está tudo certo. Cláudio, Bruno, Luiz fazem computação. Cláudio, computação. O Bruno faz computação. O Luiz faz computação. E quem mais? O Márcio e a Joana. O Márcio faz computação e a Joana faz computação. Bom, tá certo. Então vamos para o segundo item. Bom, a gente poderia colocar junto aqui desse laço de repetição mais uma condiçãozinha para verificar também essa segunda questão. Mas vamos fazer diferente. Vamos utilizar outro laço de repetição que é muito utilizado no VBA, que é o seguinte, é o do loop. Você vai realizar uma atividade, vai verificar se o critério de parada foi satisfeito, se não, loop, faz de novo, volta para o início, certo? O do funciona junto com o while ou com o until, certo? Basicamente, o while é literalmente funcione, faça enquanto tal coisa. Quando você coloca uma condição, esse laço vai funcionar enquanto aquilo retornar 1, aquilo for verdade, certo? O contrário acontece com o until, que é até. Até que aquilo aconteça, aquela condição que você colocou aconteça, retorne verdade, vai continuar em loop. Então a diferença básica é isso. O while vai parar quando a sua condição der falso. O until vai fazer o contrário. Então vamos pensar um pouquinho. Eu quero que meu laço rode enquanto o que aconteça. Bom, enquanto o meu i, que é o meu índice de linhas, seja menor ou igual a 25, porque eu também quero a linha 25, certo? Então, quando chegar no 26, ele vai dar falso e vai parar. O loop vai parar e vai finalizar esse laço. Legal? Então, vamos colocar o nosso condicional aqui dentro. Se, vamos lá, qual que era a condição mesmo? Quantas pessoas e quais trabalham com engenharia e têm mais de um artigo publicado? Bom, se trabalha com engenharia, then, and if. Mas não é só isso, né? Eu tenho uma outra condição aí. Eu quero que essa pessoa tenha mais de um artigo publicado, certo? Para colocar mais uma condição no if, basta colocar and. Se fosse uma coisa ou outra coisa, qualquer uma das duas condições me satisfaria, eu poderia colocar somente o or e colocar a outra condição. Mas como no caso eu quero as duas ao mesmo tempo, as duas condições, eu vou colocar and. Cells, onde que está o número de artigos? O número de artigos está aqui na terceira coluna. Então eu vou colocar o índice i, 3 da coluna. Lembrando, para evitar qualquer erro, quando a gente não coloca a referência de que cells são essas, vai funcionar se eu tiver ativado aqui na minha planilha, né, com a planilha certa. Aqui no meu arquivo Excel eu tiver ativada a planilha certa. Então, para garantir que não vai dar problema nenhum, eu vou colocar aqui em cells, dados, ponto, certo? E vou repetir a mesma coisa para a nossa segunda condição. Certo? O número de artigos tem que ser maior ou igual a 2. Ou então, tem que ser maior que 1. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar mais um. Lembrando que essa variável precisa estar zerada quando eu entrar nesse laço, né? Então, aqui eu vou zerar novamente a minha variável contadora, somente escrevendo que cont recebe 0. Esse é o significado do igual, não se confundam. Sempre é uma variável que vai receber o que vem depois do igual. Portanto, o igual você pode ler como recebe, certo? Além disso, eu vou chamar aqui respostas.cells. Vamos lá, vamos fazer o mesmo esquema de lá, contadora mais 2, mas vamos colocar umas duas colunas à direita de onde a gente colocou a contagem.
anterior, vamos colocar 6. Isso vai receber dados cells 1, índice 1, ok? Beleza. E no final do loop, assim que todas, que já tiverem contado, assim que a gente tiver contado todos os indivíduos que fazem que são da área de engenharia e tem mais de um artigo publicado, a gente vai imprimir aqui em respostas. Vamos fazer a exemplo do outro, a gente colocou no 4, então aqui vamos colocar no 8. Cells, na linha 3, coluna 8, vai receber a contadora. Uma coisa que aconteceu aqui, quando eu declarei a contadora com letra minúscula, tudo ficou com letra minúscula. Então tenha cuidado para não repetir um nome de variável, certo? Um com letra maiúscula, outro com letra minúscula. Não é feita a distinção, certo? Quando você tem uma string que dá nome para uma variável, tá bom? Então cuidado com isso. Como vocês viram, isso faz com que todas fiquem no padrão da última escrita. Eu coloquei contadora com letra minúscula, tudo ficou contadora com letra minúscula. Beleza? Agora, para o nosso algoritmo funcionar, eu preciso fazer mais duas coisas. Como eu estou usando o i de novo, eu preciso fazer com que ele volte para o 1, certo? Então, i recebe 1 para começar o novo laço. E outro detalhe é que o do loop não incrementa o item, a variável contadora, tá bom? Então, no final, antes do loop, eu preciso declarar que i recebe i mais 1. Legal? Agora, vamos executar o programa. Bem, aqui em respostas, eu tenho 3 pessoas que trabalham com engenharia, certo? E tem mais de um artigo publicado, certo? Então, esse é o nosso primeiro passo para conhecer o VBA. Uma última coisa para essa primeira aula, a gente vai inserir um botão. Eu clico aqui em inserir e venho em controles de formulários. Vou fazer um botãozinho aqui e vou colocar a macro do meu algoritmo. Sim, a gente tudo que você fizer em VBA vai ficar aqui junto com as macros que você gravou também, certo? Então, eu vou colocar o meu algoritmo nesse botão. Vou colocar um outro nome aqui. Pesquisar, por exemplo. Certo? E meu algoritmo, vou apagar aqui todas as informações. Meu algoritmo está cadastrado, está atribuído nesse botão. Se eu clicar nele, eu rodo a macro. Certo? A macro, no caso, o meu algoritmo. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula. E uma coisa que a gente não pode esquecer de fazer também, que é salvar esse arquivo com a extensão XLSM, que é a pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Isso para qualquer planilha em que você fizer alguma coisa no VBA, tá bom? Eu vou deixar essa planilha disponível para download aqui na descrição. Mexam no algoritmo, coloquem no mesmo condicional duas questões que você precisa responder, tá bom? Porque é na prática que a gente realmente aprende, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Se sim, se inscreva no canal, deixa um comentário, deixa um like pra gente e ativa as notificações. Isso ajuda muito a gente e com certeza é a forma pra gente continuar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.